santo do dia 15 de julho. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Boaventura e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 15 de julho. Natural de Borgônio, na cidade aonde também morreu, nas proximidades de Viterbo, João Fandazzo era filho de um médico. Percebeu logo que não queria seguir a profissão do pai, segundo uma lenda que também explicaria a adoção do seu nome religioso, encontro com São Francisco de Assis, tendo sido decisivo em sua vida. De fato, quando era criança, o santo curou de uma doença grave e, fazendo o sinal da cruz em sua testa, exclamou: "Ó Boaventura!". Aos 18 anos foi estudar em Paris, aonde entrou para a Ordem dos Frades Menores. Ao concluir os seus estudos, em 1253, no século XIII, tornou-se magister, professor. Por essa via, santificou-se a explicar o mistério divino. Assim, conseguiu licença para ensinar teologia, adotando a vida franciscana, tornou-se fiel a ele até o fim. Na época, explodiu uma luta intensa, terrível, entre os professores seculares e os protestantes das ordens mendicantes, que por certo tempo não eram reconhecidos pelas universidades. A rivalidade surgiu no início da Idade Média, quando no século XII a Igreja havia condenado os movimentos religiosos do pauperismo como hereges, até que o Papa Inocêncio III o incluiu no corpo eclesial sob a dependência direta do papado. Porém, em 1254, no século XIII, a atenção voltou à Gala, com a publicação de uma obra que profetizava o advento de uma nova igreja fundada única e exclusivamente na pobreza, que deveria se concretizar em 1260, no século XIII. No entanto, em 1257, o Frei Boaventura tornou-se ministro-geral dos Frades Menores, cargo que obrigou a deixar o ensino e a fazer viagens por toda a Europa. Em 1260, no século XIII, escreveu uma nova biografia de São Francisco, intitulada A Legenda a Maior, que substituía todas as biografias existentes e tinha como objetivo fortalecer a unidade da ordem, que já estava em 30.000 frades, ameaçada tanto pelo corrente espiritual quanto pelas tendências mundanas. Giotto inspirou-se nessa obra para pintar a série de histórias de São Francisco. Em 1271, no século XIII, ao voltar para Viterbo, ofereceu sua contribuição para a resolução do famoso conclave, a mais longo da história, que elegeu o seu amigo Gregório X. Este Papa, 2 anos depois, o consagrou bispo Albano Cardeal, confiando a tarefa de organizar em Lyon um concílio para a unidade entre a Igreja Latina e a grega. Precisamente durante este concílio, após fazer suas intervenções, Boaventura faleceu em 1274, no século XIII. Em 1588, o Papa Sisto V incluiu entre os doutores da Igreja, que na época eram 6, junto com São Tomás de Aquino, Boaventura como título de doutor seráfico e Tomás como o doutor angélico. Sua contribuição para a doutrina teológica foi muito importante, partindo antes de tudo do pensamento de Santo Agostinho, expressou a necessidade de submeter a filosofia à teologia, uma vez com o objetivo desta última a Deus. Assim, a filosofia poderia ser apenas ajudar em uma busca humana de Deus, levando ao homem à volta à sua dimensão interior, a alma, para reconduzir a Deus. São Boaventura afirmava ainda que Cristo é o caminho de toda a ciência, que somente a verdade revelada por potenciá-la a uni-la em vista da meta perfeita e única, que é sempre conhecimento de Deus. Por isso, Santo defendia a tradição patrística e combatia aristotelismo. Chegou à conclusão de que o único conhecimento possível só era possível através da contemplação. Ainda de origem agostiniana, também
elaboração da teologia da Trindade. São Boaventura foi muito importante. Na prática, ele afirmava que o mundo era uma espécie de um livro, no qual emergia a Trindade, do qual fora criado. O Logos de Deus, uno trido, está presente como vestígio de ou marca de todos os seres animados e animados, como imagem nas criaturas dotadas de inteligência, como o homem, como semelhante nas criaturas juntas, santas, tocadas pela graças e animadas pela virtude da fé, a esperança e a caridade que tornam filhos de Deus. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica dia 15 de julho. Em Porto Romano, perto da atual Funícia, na Itália, santos Eurotócio, Zósimo e Bosnossor, mártires no século I, no ano de 99. Em Cartago, atualmente na Tunísia, junto à via chamada Ciliciana Basília Fusto, o sepultamento de São Félix, bispo tiburciano, mártir no século IV, no ano 303, pelo Império Romano. Também Cartago, na comemoração dos santos Custiniano e Diáconos, mártir também no século IV, no ano 303, pelo Império Romano. Em Alexandria, no Egito, os santos mártir Filipe e 16 crianças, também falecidas no século IV, no ano de 305. Na ilha de Teneiros, em Ispotore, junto ao atual estreito de Dos Océanos, Santo Albênio, mártir no século IV, no ano de 307. Em Nísibia, na Mesopotâmia, hoje Nissubi, na Turquia, São Tiago, primeiro bispo desta cidade, que participou do Concílio de Nicéia, faleceu de morte natural no século IV, no ano 338. Em Roma, de Bessabé, na região da Austrália, atualmente Rosínia, São Pleopírio, bispo, faleceu de morte natural no século VIII, no ano 713. No mosteiro de Archabach, na Frinocia, na atual na Alemanha, São Cuberto Abade, que fundou este cenóbio e sua herdade. Faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 790. Na Tessânia, na região da Grécia, o passamento de São José, bispo de Taslônica, irmão de São Teodório, estudiante de monge. Faleceu de morte natural no século IX, no ano de 832. Em Nápoles, na companhia da região da Itália, Santo Atanásio, bispo, faleceu de morte natural no século IX, no ano de 872. Em Kiev, na Rússia, atualmente na Ucrânia, São Valdemir Príncipe, faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1015. Em Rosterberg, Rossi, na atual Alemanha, Santo Ansurdo, abade Marte, faleceu no século XI, no ano de 1066, de morte natural. Em Viterbo, na Suécia, São Dovide Monge, bispo, faleceu no século XI, de morte natural, no ano de 1082. Em Breslau, na Sicília, atual Polônia, o beato Calisteu, presbítero e primeiros irmãos da Ordem dos Pregadores, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1242. Em Monastérez, localizado em Piemonte, na região da Itália, o beato Bernardo Margrave Bride, faleceu de morte natural no século XV, no ano de 1458. Em comemoração aos beatos mártires Inácio Azevedo, presbítero, que 39 companheiros da Companhia de Jesus, faleceu martirizado no século XVI, no ano de 1570, pela Revolução. Em Campari Saltiera, na Apulia, na região da Itália, São Popílio Maria Pirotti, presbítero da Ordem dos Clérigos Regantes de Escola Pienas, faleceu de morte natural no século XVIII, no ano de 1766. No barco na prisão, ancorado ao largo da Flossex, na costa marítima da França, o beato Miguel Bernardo Macheri, presbítero e mártir pela Revolução Francesa no século XVIII, no ano de 1794. Em Netzdig, na cidade de Tosqui, atualmente na Vietnã, São Pedro Lucas Chuan, presbítero e mártir no século XIX, no ano de 1838, pelo governo tailandês. Em Paris, na França, a beata Ana Maria Wonsweg, virgem, que fundou a Congregação das Irmãs de São José Cluny para os cuidados dos enfermos e a formação cristã da juventude feminina. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1851. Em Mithu, na província de Contiotina, atualmente no Vietnã, Santo André Lixis Tox Luan, martirizado no século XIX, no ano de 1855, pelo governo do Vietnã. Em Blanc Plodix, na
povoação da Polônia, o beato Antônio Ablowski, presbítero e mártir no século XX, no ano de 1943, pelo exército nazista. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 15 de julho, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de São Boaventura, doutor da Igreja.